Hoje, dia 16 de junho de 2025, a igreja celebra a segunda-feira da 11ª semana do Tempo Comum. Quem vos fala é o Padre Diogo Maciel. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje, a liturgia da palavra nos traz profundos ensinamentos para agirmos como verdadeiros discípulos e missionários de Jesus. São ensinamentos infalíveis que servem para todos os tempos e lugares, algo próprio para a retomada do tempo comum da liturgia, que é marcado pela vida pública de Jesus e pela nossa missão como igreja a serviço do reino. A primeira leitura destaca que somos colaboradores de Cristo e, como tal, devemos nos portar de modo que façamos jus a essa missão, isto é, não desperdiçar a graça que Ele nos concedeu e nos concede todos os dias. Ele sempre nos ouve e nos socorre. Assim devemos também proceder com nossos irmãos e irmãs. Portanto, é preciso ver cada dia como uma graça de Deus na nossa vida, um tempo favorável para melhorar ainda mais o nosso proceder. É essa a recomendação de Paulo nesta segunda carta à comunidade de Corinto. Esses são os conselhos que Paulo dá para o reto agir. Ele se esforça para viver o que prega. É, portanto, uma pessoa coerente, um modelo a ser seguido. Paulo mostra que, como discípulos e missionários, temos um nome a zelar. Devemos ser pessoas íntegras, pois o nosso proceder ensina mais que a nossa pregação. Paulo recomenda que devemos ser verdadeiros ministros de Deus e agir com paciência diante das tribulações e das angústias, das necessidades e dos açoites, das prisões e dos momentos conturbados, como, por exemplo, quando estamos fatigados, quando somos caluniados ou diminuídos nos nossos trabalhos pastorais. Diante de tudo isso, o equilíbrio e a fé são atitudes muito importantes para vencermos as dificuldades e darmos um testemunho autêntico de Cristo. Testemunho que deve ser completado com uma vida espiritual sólida e com orações e jejuns, com uma maneira correta de proceder, pois tudo isso recebemos do Espírito Santo, e é Ele quem guia nossos passos. Precisamos, portanto, ser pessoas que vivem o amor sincero, com justiça e fidelidade a Deus. Não importa a situação que estamos vivendo, o mais importante é como lidamos com ela. Nesta mesma linha de recomendações, segue o Evangelho de hoje. Jesus pede que sejamos pessoas cuja justiça ultrapasse a justiça das leis humanas. Portanto, não devemos entrar no jogo dos maldosos e nos igualar a eles. Quem paga o mal com o mal em nada difere daquele que praticou o mal primeiro. Por isso, Jesus recomenda pagar o mal com o bem. Quando agimos assim, rompemos o ciclo da maldade, colocando um ponto final. Somente os que têm fé agem desta maneira. O olho por olho, dente por dente é a lei do que chamamos de talião, comum na antiguidade como limite do comércio selvagem do mais forte e o restabelecimento de certa igualdade. Supõe-se o mal e se trata de contê-lo com o terror de um castigo correspondente ou até maior. Para nós parece uma justiça retrógrada. Contudo, se observamos como é tratado um ladrão de galinha e um que roubou milhões, veremos que em certos aspectos ainda hoje isso acontece. Contudo, não resolve o mal, simplesmente o camufla, na esperança, por mais vã que seja, de que aquilo sirva de lição. Na realidade, ajuda o mal a se tornar mais esperto e prepotente. Jesus se coloca em uma ótica diferente daquela da justiça excessiva do Pai. Somente esta vence o mal. No fundo está a cruz do Filho do Homem, que assume os males dos irmãos e assim cumpre toda a justiça. Jesus propõe e doa uma nova economia do amor, que vence a do egoísmo. Seguem 5 exemplos que são também 5 regras com as quais mostra como devemos vencer o mal com o bem. Não ofereçais resistência ao malvado.
A primeira norma que para vencer o mal é resistir ao mal e não ao malvado. O mal prejudica antes de tudo quem o faz, e não será devolvido. O malvado, primeira vítima do mal, é o irmão meu, que será amado com um grande coração. Geralmente me oponho a ele porque é meu concorrente. Amo o mal e odeio quem o faz como meu antagonista. O meu ódio para com ele torna-se sintoma para minha conivência com o mal. O meu amor para com ele torna-se sintonia para a minha liberdade dele. Jesus ama os pecadores porque odeia o pecado. Eu odeio os pecadores porque amo o pecado. Os pecadores para ele são objeto de compaixão e para mim muitas vezes de rejeição. A minha antipatia pelos pecadores revela a minha simpatia pelo pecado. A minha dissonância com o malvado revela a minha participação no mal. Somente um coração puro ama com ternura um pecador. Existe aquela compaixão que vence o próprio mal. Em vez de devolvê-lo em dobro, terá a força de assumi-lo, de sofrer com o outro, como o Cordeiro de Deus que carrega e tira o pecado do mundo. A outra é oferecer a outra face. Se a primeira norma para vencer o mal é não o devolver, a segunda é a disposição de suportar o dobro em vez de não o duplicar. A tolerância cristã não é indiferença para com o mal, mas força para tolerar, isto é, carregar em si o mal do outro. É assumir capacidade de carregar o peso uns dos outros, cumprimento da lei de Cristo. Tomar a túnica e dar também o manto. A terceira norma para vencer o mal é renunciar ao teu direito. Consciente de teu dever de filho, aquele de não se opor ao irmão, antes de reivindicar sem amor a tua túnica, esteja disposto também a renunciar ao teu manto. A nudez do filho na cruz foi a vitória da desobediência de Adão. A quarta norma, caminhar 2 quilômetros. Lembra a prepotência. O ser prepotente é o meio que o rei tem de requisitar quem ele quer para carregar os seus pertences. Todo homem é filho de Deus, o grande rei, e tens o dever de ajudá-lo a carregar os seus fardos. As necessidades dos outros são teus deveres, e se alguém te exige que carregues por 1 milha, ofereça-lhes também para carregar por ele 2. A quinta regra, dá a quem te pedir. É a disponibilidade para dar. Vitória sobre o tomar. O tomar para possuir é o princípio de todo mal. Destrói a criação. Quem é dom de amor. O dar é princípio de comunhão. A comunhão entre todos vem justamente do corpo do Filho dado por nós. O próximo superlativo de perto é a família. Por isso, devemos lembrar do mandato de Jesus, que devemos fazer todas estas coisas por aquele que é o nosso próximo, inclusive para aqueles que nos odeiam e que são os nossos inimigos. Todas essas recomendações nos ajudam a entender como deve agir o discípulo de Jesus Cristo. Que nesse caminhar missionário sejamos como Paulo apóstolo, corajoso, destemido, fiel a Deus e à missão por ele confiada. Esforcemo-nos, pois, em seguir os ensinamentos contidos no Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, de São José e do Beato Donizete Tavares de Lima, desça sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Você tenha um ótimo dia e uma semana abençoada por Deus.